O Eduardo Costa Pinto escreveu um artigo que tem um título bastante provocativo, que chama Bolsonaro, Quartéis e Marxismo Cultural. A loucura como método. O que é esse método, Eduardo? E como ele se articula com esse governo que a gente não consegue dar conta de acompanhar o noticiário e parece que a decisão do Fachin da semana passada faz séculos que aconteceu, tamanha confusão que se sucedeu a ela. Vamos lá. Eu acho que para pensar a questão do método aqui, eu acho que e é um pouco do eixo que eu fiz na trajetória do livro. Primeiro, enxergar do capítulo do livro, a articulação entre o pensamento militar e o pensamento bolsonarista. Tá? Eu lembro lá no início do governo, a separação que a maior parte da grande imprensa fazia era: existe uma ala racional, existe uma ala ideológica. E a ala racional seria a ala militar. Tá? Então, desde o início lá atrás, e aí já debatendo com os colegas aqui, em certa medida eu fui questionando esse argumento. Por quê? Né? Porque dava para já identificar elementos da doutrina militar, do pensamento militar, uma aproximação com o bolsonarismo, uma aproximação com o bolsonarismo, e esse bolsonarismo não enxergando apenas a partir do Olavo de Carvalho, porque eu não tenho dúvida nenhuma, o Olavo de Carvalho repete boa parte do pensamento da extrema-direita norte-americana, cunhada a partir dos anos 80. A gente está falando aí, por exemplo, dos paleoconserves, que é os neoconservadores norte-americanos dos anos 80, que inclusive acredita que politicamente correto é igual ao marxismo cultural. E qual é o argumento central dessa extrema-direita norte-americana? Tá? Que os comunistas, e o comunismo acabou, mas os comunistas continuam a existir. E como eles continuam a existir, eles mudaram de estratégia. E eles mudaram de estratégia como? Em vez de buscar uma mudança na questão da revolução pela propriedade, eles vão conquistar mentes e corações. Observe que isso é uma característica, tá? É uma característica, uma parte do pensamento dos anos 50 e 60. Mas você retoma essa discussão, dizendo aí que o Gramsci, que a escola de Frankfurt, eles funcionariam como intelectuais orgânicos e que estariam criando um senso comum modificado para mudar as mentes e corações das pessoas, levando ao comunismo sem elas nem saberem que viraram comunistas. Tá? Então, esse é um braço importante, mas isso é a discussão do bolsonarismo, do olavismo, mas isso é uma parte expressiva do pensamento conservador de extrema-direita norte-americana, e mais ainda, que chegou um pouco no Brasil, mas virou, em alguns momentos, best-seller. Você tem o livro do William Boone, que é a Decadência Norte-Americana, chegou a ser o livro mais vendido nos Estados Unidos. Ele é um professor de Chicago, tá? Que tem esse argumento. O argumento que é o inimigo maior é o inimigo dos valores, a questão moral que estaria destruindo esse processo. Então, acho que aqui, e eu queria ressaltar, o elemento da conexão dessa questão do método tem dois caminhos. Um, que é a extrema-direita norte-americana, e os militares vão chegar com essa visão a partir do Avelar Coutinho. Então, sim, eu tenho dado um peso importante à visão do Avelar Coutinho, que seja por essa reconfiguração da extrema-direita norte-americana, que traz a ideia do marxismo cultural. Observe, o Vilas Boas o tempo inteiro em suas entrevistas sempre falou: o problema do Brasil é o politicamente correto. Né? A ligação direta entre politicamente correto e marxismo cultural é marcante nesse tipo de interpretação. Né? Isso se junta com a chamada guerra revolucionária, que está lá nas origens, na questão militar, e que o professor João Martins é um dos que vai desenvolver essa tese, né? E que está no pensamento militar brasileiro, que enxerga no inimigo interno um elemento fundamental que está em 30 até, e isso segue, mas só que mais ainda, né? A ideia de você precisa gerar uma instabilidade, ou seja, novas formas de guerra revolucionária para desmoralizar o inimigo. É nesse contexto que é importante pensar as estratégias, né, que eu estou argumentando que é o seguinte: o olavismo, o bolsonarismo e os militares, a diferença é de forma e não de conteúdo. Né? A forma em que sentido? O olavismo gostaria de fazer uma revolução de direita, né? Ou seja, é um jacobino de extrema-direita, né? Como uma parte enorme do bolsonarismo. Os militares gostariam de fazer isso planejado. É o discurso do Santos Cruz. Se você olhar o Santos Cruz, que passou a ser o grande crítico, é muito mais de forma do que de conteúdo. Agora, o que eu acho importante que eu queria destacar
nesse capítulo que eu apresentei. O retorno, para mim, dos militares é fruto de uma profunda crise institucional. Ou seja, o retorno da cena política está associado aos efeitos do mecanismo do Lava Jato e nesse mecanismo, como isso foi gerando instabilidade institucional. E por que isso? Porque as instituições foram fragmentando e perdendo credibilidade. O executivo, depois o legislativo, que pouca gente sabe que é o efeito Temer, Joesley e Aécio. Para mim, ali abriu um caminho importante para a vitória do Bolsonaro, porque ele destruiu o sistema partidário por dentro, implodiu o sistema. E esse andar desse processo, eu costumo chamar de 3 grandes atos da nossa tragédia, como viemos parar até aqui. O golpe de 16, o efeito Temer, Aécio, Joesley, e o terceiro ato, que é o Twitter do Vilas Boas. Ali, para mim, fica explícito a forma como os militares entraram nesse projeto e reatualizaram, tá, o anticomunismo das Forças Armadas a partir do marxismo cultural, com elementos da extrema-direita, e associado à ideia que eles enxergam o tempo inteiro que o problema do país é o inimigo interno. Aquilo que o Manuel depois vai falar aqui com a gente o tempo inteiro. Eles não sabem se são defesa, eles não sabem se são políticos, ou eles não sabem se são defesa, político ou polícia. Né? E que, na verdade, o tempo inteiro fica nesse trilema, nessa tensão, mas eles reatualizaram isso, só que isso é o plano ideológico, de como eles operam e se unificam. Mas, e aí, para poder passar essa discussão, ao mesmo tempo, evocando a defesa da pátria, né? Mas claramente reforçando ações corporativas, garantindo maiores salários, garantindo maior recursos para a defesa, mesmo com o teto dos gastos. Ou seja, você tem 2 planos que se articulam, um completamente corporativo e se enxergando como uma própria encarnação da pátria, né? Mas para isso precisa ter o quê? Benesses, para isso precisa ter ganhos, e é interessante como essa história é parecida, inclusive, com os lavajatistas, porque também queriam fundos de investimento, porque eles estavam fazendo bem para o país. Essa coisa de evocar o bem comum e a ideia da defesa da nação é um perigo em qualquer momento histórico. Então, um pouco do capítulo, eu vou mostrar que loucura é essa, mas tem método e tem estratégia. E foi funcional, né? Ele trouxe os militares de volta à cena política e ao poder, né? Mais do que a cena política, né?